Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre essa polêmica, né? E eu não quero polêmica, mas é somente para falar sobre a polêmica que surgiu a respeito do documento que o Papa Francisco promulgou para dizer que a missa extraordinária, a missa tridentina, está sob jurisdição do bispo diocesano. A igreja é dividida entre aspas, é organizada em Igreja Universal, tendo o Papa como bispo da Igreja Universal, as igrejas particulares, tendo cada bispo e um só bispo, um só esposo e uma só esposa, como bispo dessa diocese ou arquidiocese. Se tiver um bispo auxiliar, esse bispo auxiliar é bispo de uma igreja particular que deixou de existir, de uma diocese ou uma arquidiocese que deixou de existir. Porque ele não pode ser bispo da mesma igreja, um só esposo e uma só esposa. E há comunidades paroquiais onde os padres estão ali a serviço do bispo diocesano. O que é que acontece? O Papa Francisco passou a responsabilidade de observar e de manter ou não manter a missa extraordinária, a missa tridentina, na sua diocese. Por que isso? Porque o Papa Bento XVI, que autorizou o uso do missal de Pio V, pensando em uma unidade da igreja, foi visto agora pelo Papa Francisco como aquele pensamento de unidade, agora não por culpa do Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, não por culpa do Papa Bento XVI, mas por culpa dos movimentos que surgiram em torno da missa tridentina, está mais para divisão da igreja do que unidade da igreja. E o Papa Francisco, percebendo isso, veja, o Papa Francisco, que é Papa legítimo, certo? É Papa legítimo, e muita gente nega, não diretamente, mas indiretamente nega a autoridade do Papa Francisco. E sendo ele Papa Francisco sendo Papa legítimo, tem a autoridade de ligar e desligar na terra e no céu aquilo que o Espírito Santo sopra sobre ele. Se você acha que essa atitude do Papa Francisco não é uma ação do Espírito Santo, então você já deixou de acreditar nas promessas de Jesus. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu enviarei o Paráclito, o defensor, o advogado, o Espírito da verdade que vos ensinará e vos conduzirá na verdade. Negar o Concílio Vaticano II, negar todos os documentos do concílio, negar que o Espírito Santo, que confirma a canonização de São João 23, de São Paulo VI, de São João Paulo II e todos os santos que surgiram a partir da liturgia ordinária que é celebrada hoje, a missa de Paulo VI. Negar tudo isso é negar que as promessas de Jesus iria ficar comprovadas e certas até o fim do mundo.
É negar que o Espírito Santo conduz a igreja. É negar que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Agora, aquilo que Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, realizou de movimento favorável à missa tridentina, está sendo perdido pelos próprios tradicionalistas que começaram a combater duramente a missa ordinária. Missa conhecida como Missa Nova ou Missa de Paulo VI. Por que isso? Porque eu já ouvi aqui no YouTube pessoas dizendo que quem participa da Missa Nova, sabendo da existência da Missa Extraordinária, vai para o inferno. Eu já ouvi gente dizer isso aqui. Eu já ouvi gente dizer aqui que quem participa da Missa Nova, sabendo que a Missa Extraordinária é celebrada no seu estado, na sua cidade, está com os dois pés no inferno. Já ouvi gente dizer aqui que a Missa Nova não é missa. Não é missa. Aí eu pergunto, essa missa que santificou pessoas como Santa Irmã Dulce dos Pobres e tantos, Carlos Acutis e tantos santos, Dom Henrique Soares da Costa, eu vi pessoas dizer aqui no YouTube que Dom Henrique Soares estava com um pé lá e um pé cá. Quem é um atrevido ou uma atrevida para falar tal estupidez contra Dom Henrique Soares da Costa? Um homem que deu a vida pela Igreja do Brasil. Um homem que deu a vida pela sua diocese. Um homem que deu a vida pelo rebanho que foi dado a ele por nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, eu não quero comprar briga aqui com ninguém. O meu canal é católico. Se você não gosta do meu conteúdo, não tem problema. É só você clicar aí embaixo, desinscrever-se e ir embora. Porque se esse canal prosperar, é porque eu estou fazendo um bom trabalho. É porque eu estou sendo servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se ele por um acaso deixar de existir, é porque não era para ser. Não estava favorecendo a igreja. E tenha certeza absoluta que qualquer movimento que se levantar contra a igreja, porque existem pessoas que dizem que esses documentos não são válidos, são todos heréticos. Quando, na verdade, quantos bispos, aqui eu estou falando bispo de Roma, quantos papas depois do concílio existiram? E quais deles condenou os documentos do concílio? Existe uma falsa interpretação? Existe uma interpretação errada daqui? Existe. Existem pessoas, existem padres, existem bispos que interpretam errado o documento, os documentos conciliares. E usam de suas más interpretações, e eu não tenho capacidade de julgar a consciência de ninguém, não sei se é consciente ou inconsciente, para fazer coisas abomináveis na liturgia. Na liturgia, aqui eu falo da liturgia do missal de Paulo VI. Existem abusos terríveis. Eu sou também contra bateria na missa, eu também sou contra barulho na missa, eu também sou contra bater palmas na missa, eu também sou contra fazer passinhos na missa. Eu também sou contra essas coisas. Eu gostaria muito que as mulheres usassem o véu na missa. Eu gostaria muito que as mulheres católicas na missa de Paulo VI, na missa chamada missa ordinária, usassem vestido ou saia com uma blusa adequada. Eu também gostaria muito disso.
Também gostaria muito disso. Porém, meus irmãos, negar o concílio, chamar o concílio de herético, negar a missa nova de maneira tão grosseira e tão aberrante, negar a autoridade do Papa Francisco, aí é estar fazendo um trabalho contrário à unidade da igreja. E aquilo que Bento XVI pensou do movimento, a resistência, que tinha quebrado a unidade, e ali o Papa vai e autoriza a missa extraordinária, traz de volta esse povo à unidade. E agora o Papa Francisco percebe que o movimento, não o movimento, né? Mas eu digo o movimento espiritual que está acontecendo, rachou a igreja ao meio. O Papa Francisco ainda não percebeu, não viu ainda o cisma, né, acontecer ainda declaradamente, mas dividiu a igreja. Tem pessoas que chegam a me condenar ao inferno porque eu vou à missa nova. Quem é você, como diz o apóstolo São Tiago, para dizer que um servo do Senhor fique de pé ou ele caia? Quem é você? O único que fez isso, que tentou fazer isso, foi Satanás. Tomar o lugar de Deus e foi precipitado ao inferno. Pelos frutos conhecereis as árvores. Pelos frutos. Então, é só observar. Observem os frutos e vocês conhecerão as árvores. Portanto, a missa extraordinária é a missa de sempre da igreja. A missa ordinária é a missa de sempre da igreja. A missa extraordinária eu já fui. Tem uma piedade, um zelo que eu não vejo na missa nova. Mas eu não posso dizer que uma é uma missa e outra é outra. É só o rito, a essência, a Eucaristia é a mesma. Se você nega uma ou outra, você está negando a autoridade petrina. Primeiro, de Bento XVI, que autorizou a missa extraordinária, e você agora está negando a autoridade petrina do Papa Francisco, que não nega a missa, né? Não nega a missa extraordinária, mas que coloca sob jurisdição do bispo diocesano a organização e como deve ser celebrada essa missa, aonde deve ser celebrada, isso dependendo do bispo. Mas a missa não foi excluída, continua, pode ser celebrada. O que o Papa está pensando é na divisão, no cisma que está para acontecer na igreja. E está bem perto de acontecer, se ele não tomar atitudes, e talvez uma atitude ainda mais séria. O Papa é cabeça do colégio apostólico. O Papa é responsável para manter a unidade. Foi por isso que Jesus disse: Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Eu, porém, Pedro, Francisco, oro por ti, para que a tua fé não se desfaleça e tu confirme os teus irmãos. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Viva a missa tridentina. Viva a missa nova. Viva a missa de sempre. Viva a santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana. Amém. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.